Bom, o que que são óleos essenciais, né? Apesar da palavra óleos, os óleos essenciais não têm absolutamente nada de oleoso. Os óleos essenciais, eles são extratos puros das plantas, né? Eles são o mecanismo de defesa das plantas, o mecanismo de defesa da natureza. Então, o que acontece quando a gente usa os óleos essenciais é que a gente se beneficia dessas propriedades da natureza para que eles possam fazer o mesmo bem para a gente. É como se a gente pensasse em como a humanidade é, cuidava dos seus males, do seu mal-estar, né, das suas agruras antes de existirem os laboratórios, antes de existirem os remédios sintéticos. Um pouquinho de história, né, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, em 3500 a.C., já se encontrava óleos essenciais sendo utilizados né, os egípcios usavam extratos de plantas para fins de saúde, cosméticos, para fins religiosos, para conexão com os seus deuses na época. E a gente encontra, por exemplo, em tumba de faraós, né, alguns vidros com óleos essenciais, o que indicava que eles eram, inclusive, tidos como riquezas, porque os faraós eles eram sempre embalsamados junto com as suas riquezas para que eles continuassem ricos, né? E depois disso a gente tem vários indícios históricos dos óleos essenciais sendo utilizados sem essa nomenclatura de óleos essenciais, sem todo o conhecimento até que a gente era um conhecimento empírico, né? Hoje em dia tem muito mais estudo, muito clínico, muito mais estudo científico sobre isso. Mas os óleos essenciais eles foram usados quase, né, desde muito tempo atrás. Não é uma coisa nova que nós acabamos de descobrir. Por que usar os óleos essenciais? Bom, eles são naturais e com isso a gente tem muito pouco histórico de efeitos colaterais, né? Eles não trazem efeitos colaterais para o nosso corpo, não é, por exemplo, um antibiótico que você toma um antibiótico para tratar aquela bactéria aquela manifestação de bactéria que está no seu corpo, e você tem que também ter alguma coisa que vai proteger o seu fígado dos efeitos do antibiótico, alguma coisa que vai proteger seu estômago dos efeitos do antibiótico, alguma coisa que vai proteger seu intestino do efeito dos antibióticos, né? Não é o caso. Ele não tem esses efeitos colaterais quando utilizados de forma segura e quando respeitadas as propriedades de cada um dos óleos. Os óleos essenciais são extremamente eficazes, né? Eles vão na causa raiz do problema. A gente não quer mascarar uma causa, a gente não quer simplesmente eliminar um sintoma, a gente quer poder ajudar as pessoas, ajudar a nós mesmos através do entendimento e através de procurar qual é aquela causa, né? Melhorar aquela causa raiz. E os óleos essenciais, eles têm a capacidade de penetrar nas nossas células, diferentes de um remédio sintético. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de mal-estar causado por viroses, que o vírus está dentro da nossa célula, os óleos essenciais, eles podem ser muito eficazes nesse fortalecimento do nosso, né, por exemplo, sistema imunológico das nossas células para lidar melhor com essa situação. E eles são seguros se eles forem usados na concentração correta, se eles forem usados da maneira correta, eles são totalmente seguros para todos, inclusive para crianças, inclusive para bebês, e por isso que a gente está fazendo essa classe hoje, para ajudar, para que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento e para que a gente possa utilizar os óleos de maneira segura. Mas os olhos, eles estão aí pra gente, mas a gente tem que cuidar da gente, eles têm que fazer parte da nossa rotina de cuidado proativo, né? Mas não são só os olhos, a gente precisa, claro, a doTERRA prega muito isso, que a gente precisa comer direito, a gente precisa se exercitar, a gente precisa tentar estar menos estressado, porque o estresse desregula o nosso corpo inteiro, a gente precisa buscar reduzir o nível de toxicidade do nosso próprio corpo, né? Desde
desde da nossa casa, onde a gente usa produtos que são muito agressivos que a gente compra no mercado, até às vezes um embutido, um alimento processado que pode trazer um mal a gente. Enfim, a gente tem que tentar de alguma forma reduzir esse nível de toxicidade do nosso corpo, né? E a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se prevenir, a gente precisa prestar mais atenção na gente. Às vezes a gente cuida muito dos outros, né? Quem tem filho, então cuida antes dos filhos, antes da família inteira e depois da gente. Mas isso não pode ser. Outro dia até uma amiga minha estava até comentando, falando, poxa, a gente quando está no avião e vem aquelas, né, aquele manual de segurança, aquelas regras de segurança do avião. Inclusive, eles falam assim, se tiver algum problema, máscaras de oxigênio vão cair, coloque primeiro a sua e depois a de quem estiver no seu lado. Ou seja, cuide de você primeiro. A prioridade é você cuidar de você. E isso não é ser egoísta nem nada. A gente, inclusive, tem que cuidar da gente para que a gente esteja apto a cuidar do outro, né? Se a gente estiver mal, quem é que vai cuidar do outro? Se a gente não cuida nem da gente, a gente não consegue cuidar do outro. A gente tem que lembrar da gente, né? A gente não pode ficar em último lugar. E a gente faz isso às vezes muito. Mas então vamos lá, né? Por que eu devo diluir os meus óleos essenciais? Eu sei que nos óleos da doTERRA, quando a gente pega os manuais todos da doTERRA, muitos óleos a gente pode utilizar diretamente na pele. Não tem a indicação de que eles precisam ser diluídos. Eu, particularmente, em quase todas as ocasiões, salvo raras exceções, eu diluo. Por quê? Porque eles são voláteis, né? Eles evaporam muito fácil. Então, quando eu diluo, isso pode dar a sensação de que eu vou estar absorvendo menos óleos essenciais, mas isso não é uma verdade, porque eles ficam mais tempo em contato com a minha pele e com isso eu absorvo sim muito bem. Muito, muito bem. Até mais, às vezes, do que eu absorveria se eu estivesse usando os óleos puros, porque o óleo iria volatilizar, iria evaporar muito facilmente, né? Eles são muito concentrados. Eu não comentei antes, mas uma gota, por exemplo, de peppermint equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta, que é o peppermint, né? Quem é que toma 28 xícaras de chá? Ninguém. Então, eles são realmente muito concentrados. E por conta disso, isso pode dar uma sensibilizada na pele. Estou falando sempre, desculpa, quando eu falo em diluir, eu estou falando sempre para um uso tópico, para um uso que a gente vai passar no rosto, vai passar no cabelo, vai passar em alguma parte do corpo, tá bom? E isso pode, sim, ter alguma irritação, principalmente em crianças, pessoas com pele sensível, idosos, né? Eles estão muito suscetíveis a essa irritação. E tem alguns óleos que aí, esses sim, muita atenção quando forem usá-los, porque são considerados óleos quentes. O orégano é um dos mais fortes que tem. Não conheço ninguém que seja capaz de botar uma gota de orégano na sua própria pele e não sentir uma ardência, uma queimação. Ele é muito, muito, muito forte. Cássia, tomilho, canela, pimenta do reino, cravo, eles têm que ser diluídos sempre, sempre, sempre. E essa ordem, assim, o orégano e a cássia são os que mais precisam de diluição. O cravo, dentre eles, é um dos que precisa de menor diluição, mas ainda assim, muito cuidado com o uso desses óleos. É melhor a gente errar para menos, que a gente não vai errar nunca, mas é melhor a gente ser mais cauteloso e diluir mais do que menos. Mais diluído não significa menor potência, mas na maioria das vezes significa mais segurança. E aí, como que a gente deve diluir os óleos, né? Já pesquisei muito sobre isso e já vi muitos materiais de pessoas que eu considero muito dentro desse mundo da aromaterapia. E os aromaterapeutas, eles discordam ligeiramente, né? Em algumas, na proporção, às vezes tem 1% de diferença na proporção a ser diluída de um para o outro. Todos concordam numa coisa. Se a gente vai fazer um uso frequente, essa diluição tem que ser mais baixa. Se a gente vai colocar numa região do corpo que a pele é mais sensível, essa diluição tem que ser mais baixa. Então, guardadas as proporções, eu trouxe
tabelas para vocês com porcentagens, né, de fontes que eu considero muito confiáveis. E eu confesso que eu uso muito, eu uso muito as duas, né? Então, assim, para uma criança muito pequena, por exemplo, eu costumo ser um pouco mais cuidadosa. Para um idoso, eu costumo ser um pouco mais cuidadosa. Mas quando a gente está falando de uma dor um pouco mais aguda, um pouco mais crônica, eu tolero um pouco mais de concentração, porque a pessoa está num momento de muito desconforto, né? E eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa conta, porque a gente fala sempre de percentual, e quando a gente está colocando os óleos, são sempre gotas ou mls, né? Então, um exemplo que a gente tem. Um exemplo aqui que eu tenho, por exemplo, uso diário no corpo de adultos, tirando com exceção de rosto e cabelo. Por que rosto e cabelo? Rosto e cabelo é sempre a concentração menor, porque a pele do nosso rosto ela é muito fina, porque está perto dos nossos olhos, porque irrita muito facilmente. O cabelo tem o nosso couro cabeludo, que é muito vascularizado, e também é muito sensível. Então, essa região aqui da cabeça é uma região que demanda uma atenção nossa especial, um cuidado especial, tá bom? Mas vamos, para fazer uma conta rápida, vamos fazer aqui com esse 1%, uso diário no restante do corpo em adultos. E é o máximo que, nesse caso aqui, dessa tabela, eles recomendam, por exemplo, para idosos e gestantes. Então, vamos lá. A gente tem 1%. Então, a gente vai fazer um roll-on de 10 ml. 10 ml, 1% de 10 ml é 0,1 ml. 0,1 ml. 1 ml equivale a aproximadamente 25 gotas. Isso pode variar um pouco de acordo com a densidade do óleo. Mas se 1 ml equivale a aproximadamente 25 gotas, 0,1 ml vai ser aproximadamente 2 gotas e meia. Então, assim, se você não estiver usando, por exemplo, se a gente não estiver usando um óleo que seja considerado um óleo quente, se não estiver usando um óleo que tenha, que seja um óleo mais forte, a gente pode até arredondar e dizer que a gente vai usar 3 gotas. Se a gente não estiver falando nem de idosos nem de gestantes, um adulto saudável, a gente vai colocar lá 3 gotas. Então, para a gente fazer, por exemplo, uma sinergia que vai levar 4 óleos, eu não posso fazer só 10 ml, se eu vou usar todos os dias. Porque 10 ml só me permitiria 3 gotas no máximo. E 4 óleos vai ser pelo menos 4 gotas. Então, é uma conta que a gente faz até para a gente poder saber quanto diluir, né? Qual o volume total da minha diluição, vis-a-vis o número de gotas total que eu posso colocar de óleos essenciais dentro do produto que eu estou fazendo, dentro da sinergia que eu estou montando, ok? Um outro exemplo de tabela de diluição que eu gosto muito é a tabela do pessoal da Aroma Educadores. Eu não sei se vocês conhecem o Aroma Educadores. A Aroma Educadores é um casal, né? A Thaís e o Rodrigo. Eles têm muito conhecimento, muita informação. Eles têm uma página no Facebook muito bacana, no Instagram também, com muita informação sobre óleos essenciais. E eles também estudaram muito o que outros aromaterapeutas consideram para diluição e formaram essa tabela aqui, que eu imagino que muitos de vocês tenham. Se não tiverem, depois a gente pode compartilhar, lógico, ou vocês podem entrar em contato diretamente com eles, porque eles compartilham. E é muito bom, porque aí você tem exatamente o número de gotas. Essa conta que a gente fez antes, eles já fizeram. É uma concentração um pouquinho diferente. Então, você vê aqui, por exemplo, que eles admitem aqui massagem, por exemplo, tá como 4%. E no slide anterior, estava de 2 a 3% para massagens pontuais ou massagens de estética
corporal em pessoas saudáveis. Então, você vê que eles são um pouquinho mais tolerantes, uma concentração um pouquinho maior, que eu acho que se a gente está fazendo uma massagem numa pessoa saudável, que tenha né, que não é uma criança, não é um idoso, eu toleraria 4%, mas isso é uma opinião pessoal e cada um, né, se a gente estiver, de novo, se a gente estiver usando um óleo, um tomilho, um orégano, etc., por algum motivo numa massagem, vamos numa concentração mais baixa, porque são óleos muito fortes. Então, acho que essa sensibilidade a gente precisa ter, e por isso que eu estou trazendo as duas informações para vocês. Mas essa tabela é muito legal, porque ela já vem o número de gotas para a gente poder fazer cada um desses volumes. E o que a gente vai usar na diluição, né? Que óleo vegetal que a gente vai usar? Bom, para algumas coisas, como por exemplo, algum produto de rosto para a gente poder passar o tempo todo, a gente sempre tem as opções de, por exemplo, um gel que é neutro, uma base neutra, totalmente neutra, que a gente pode utilizar, às vezes até mesmo para uma aplicação local, como uma varize, ou para a gente estimular um pouco mais o nosso sistema linfático nas pernas e tal, também pode ser usado um gel. Mas, se você quiser usar um óleo vegetal, qual que a gente deve usar, né? E por que usar um óleo vegetal? Eu gosto muito do óleo de coco fracionado, que a Doterra vende, quando a gente estiver falando de diluição, mas que a gente simplesmente está diluindo por uma questão de segurança, não está fazendo nenhum tipo de cosmético natural com um fim específico, um propósito específico. O óleo de coco fracionado é muito bom porque ele não interfere no cheiro e ele é muito leve, né? Já os óleos vegetais, eles têm, que não, além do óleo de coco fracionado, eles têm propriedades específicas. Então, por exemplo, a gente tem o andiroba. O andiroba, ele é muito forte num ácido graxo chamado ácido palmítico. E esse ácido palmítico, ele é excelente para questões inflamatórias e para dores crônicas. Ele ajuda muito nisso. Então, se você tem alguém que está buscando um óleo essencial para alguma questão de uma dor crônica que aquela pessoa tenha, ou de alguma inflamação muito séria que aquela pessoa tenha, e você vai fazer uma diluição do óleo essencial para que ela use naquela região, você pode indicar um andiroba, porque o andiroba vai potencializar essa ação anti-inflamatória. A gente tem o buriti, que é muito bom para a pele rachada, porque ele tem muito ácido graxo oleico. E o ácido graxo oleico, quanto mais ácido graxo oleico o óleo vegetal tem, maior a propriedade dele hidratante. Mais grosso ele é, então quem tem pele oleosa tem que ficar afastado dele, mas para quem tem pele rachada, um calcanhar, um cotovelo, às vezes áreas muito ressecadas do corpo, ele pode fazer muito bem. E o óleo de jojoba e o óleo de maracujá, eles ajudam inclusive no controle da oleosidade. Eles têm outros ácidos, eles têm muito pouco ácido graxo oleico, então eles não vão levar nenhum tipo de oleosidade para a pele, e muito pelo contrário, eles têm outros ácidos, ácido linoleico no caso do maracujá, muito presente, ácido gadoleico no caso da jojoba, que também é muito bom para controle para renovação da pele, para controle da oleosidade. Então eu botei esse quadrinho aqui com sugestões de óleos vegetais de acordo com o tipo de pele, né, o nosso tipo de pele, para que a gente saiba o que usar quando a gente estiver fazendo um produto para o nosso rosto. Isso também pode ser um guia quando a gente estiver fazendo um produto para o nosso cabelo, por exemplo. Porque na pele seca, por exemplo, aqui está aqui o buriti, que tem muito ácido oleico, né, como eu falei. Para a pele oleosa, por exemplo, tem aqui o jojoba e o maracujá. Tá? Cada um tem suas propriedades, cada um tem a sua composição de ácidos graxos, que dá para eles possibilidade maior de hidratação, ou possibilidade, como eu disse do andiroba, a possibilidade de ajudar com inflamações. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, ele está riscando a tela sozinho, isso é uma coisa muito louca. Mas, enfim, não sei o que está acontecendo, gente, me desculpa, realmente. Tá. Mas o importante, o que eu queria passar aqui para vocês a gente tem muito na nossa cabeça, às vezes, um óleo vegetal que é mais falado e que às vezes está na mídia por A, B e C razões, e a gente vê um monte de gente fazendo post,
e não necessariamente ele é o melhor óleo vegetal para aquele caso específico, para aquele fim específico que a gente tem. Então, eu quis trazer essas informações, não dava para eu ser totalmente exaustiva aqui, porque é muita informação sobre cada um dos óleos, mas o que eu queria passar para vocês é da importância da gente saber da diluição, como, por exemplo, essa tabela, que vai estar disponível para todo mundo. Vocês fiquem à vontade. Como eu disse, pode entrar em contato comigo. Quem não tiver, eu envio a tabela. Quem ainda não tiver, pego a tabela nos grupos de WhatsApp que participa, não tem problema, pode entrar em contato comigo ou entre em contato com quem te convidou, que também com certeza tem essa informação, para que a gente não intoxique o nosso corpo, porque, lembrando, é uma substância química, natural, mas é química, e extremamente concentrada. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente precisa lembrar disso para que a gente use com segurança e a gente só tenha a ganhar com os benefícios dos óleos essenciais, tá bom? Queria agradecer a todos. Como eu normalmente digo, né? Se você gostou da apresentação, se você ainda não tem os óleos da doTERRA e você quer experimentar, você pode fazer uma compra avulsa. Se você quer, já sabe o que você quer, você faça o cadastro na empresa, fale com a pessoa que te convidou, e eu vou adorar tirar qualquer dúvida com vocês, e eu estou à disposição. E vou abrir agora para perguntas no chat, para quem quiser. Ué. Não acredito. Ok. Obrigado, foi muito bom. Fabiana, eu estava querendo aquela tabela de diluição. Eu estou no grupo, no Time Essentials, Muniz, doTERRA, Bandeira do Brasil, DET. Tá. A gente já, no da DET eu sei que a gente já colocou, mas a gente coloca de novo. Com certeza eu coloco agora para você. Então, eu vou dar uma procurada aqui então. Peraí, deixa eu ver se eu tenho nos meus arquivos. Se não, não tem problema. Eu tenho certeza que assim que a gente terminar aqui, a gente pode disponibilizar de novo, até porque provavelmente vai ter gente que entrou depois que foi disponibilizado o arquivo e aí não consegue ter acesso. Estou procurando aqui, peraí. Se você não encontrar, pede novamente pra gente. Pede no grupo da DET que a gente envia, não tem problema nenhum, tá bom? Não encontrei, não. Tá. Não tenho, não. Não tem problema, eu envio agora. Mais alguém com mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não é aquela, não. Tem uma outra. Aquela eu achei muito legal. Eu envio, não tem problema nenhum. Tá legal. Valeu. Obrigado, Tá bom? Fabiana. Nada. Então, gente, muito obrigada pela participação. Tá acabando, né? Muito obrigada pela participação, tá bom? E eu tô, como eu disse, à disposição, e semana que vem a gente está junto novamente, tá bom? Eu vou enviar com um pouquinho mais de antecedência o tema da semana. Um beijo e boa noite. Obrigado. Beijo, boa noite.